Segundo a arqueologia moderna, Angkor Wat é um templo do século XII localizado no Camboja. É o maior monumento religioso do mundo e um dos tesouros arqueológicos mais importantes da Ásia. O templo foi construído pelo rei Khmer Suryavarman II como um templo hindu dedicado ao deus Vishnu, que mais tarde foi convertido em um templo budista. Minuciosamente registrado por um estudioso francês chamado Henri Moreau em 1860, o local vem sendo objeto de diversos estudos desde então. O complexo do templo é composto por várias estruturas, incluindo torres, pátios e galerias. As paredes são adornadas com intrincados baixos relevos que retratam cenas da mitologia hindu e eventos históricos. Angkor Wat é um testemunho da habilidade e da engenhosidade dos antigos arquitetos e é uma das maravilhas do mundo antigo. No entanto, há tantos mistérios e questões que envolvem esse lugar. Angkor Wat é um templo do século XII e é o maior monumento religioso do mundo. A construção do templo foi uma tarefa monumental, que, segundo a arqueologia moderna, levou apenas 37 anos para ser concluída. No entanto, a tecnologia usada para construir o templo ainda é um mistério. Por essa razão, alguns pesquisadores acreditam que os antigos arquitetos desse lugar usaram técnicas avançadas de engenharia ainda desconhecidas. Outra questão que intriga é por que ele foi abandonado. Após a morte do rei Khmer Suryavarman II, o templo foi abandonado e caiu em desuso por muitos anos. A razão exata para o abandono do templo ainda é desconhecida. Mas nem tudo em Angkor Wat permanece envolto na neblina do passado. No vídeo anterior, descobrimos que a tecnologia moderna do LiDAR revelou uma metrópole de enormes proporções nas áreas em volta do templo e que eram a morada de cerca de 1 milhão de pessoas. Conhecemos também seu moderno sistema hidrológico e hidráulico. No entanto, apesar de grandioso, isso não foi a descoberta mais espantosa feita pelos pesquisadores sobre Angkor Wat. Enquanto arqueólogos examinavam mais de perto essa região ao redor de Angkor, desvendando os segredos de sua vasta área urbana, outros investigavam os segredos dentro do próprio complexo. E à medida que o faziam, começaram a descobrir evidências de que o local havia sido construído com considerações astronômicas e cosmológicas surpreendentemente detalhadas. Para começar, todo o complexo do templo foi meticulosamente projetado para representar o universo na cosmologia hindu. No centro desse universo estava a montanha cósmica de Meru, que era simbolizada pela torre de botão de lótus central e mais alta de Angkor Wat. A parede que cercava o templo principal representava as montanhas que delimitam o mundo, enquanto o fosso circundante simbolizava o mar cósmico, a fonte primordial da vida. Assim, qualquer pessoa que entrasse passaria por uma versão terrena da jornada sagrada em direção à iluminação, de acordo com a mitologia hindu. É uma conquista notável criar uma representação do cosmos na Terra usando milhões de toneladas de pedra. No entanto, a cosmologia hindu não foi a única influência na construção do templo. Ele também incorpora uma série de detalhes astronômicos avançados. Visitantes observaram que na entrada do complexo, o Sol nasce perfeitamente alinhado sobre a torre central de botão de lótus durante o equinócio. Mas havia mais do que isso. Uma das obras de arte mais famosas em todo o complexo de Angkor Wat é uma enorme escultura de mais de 48 metros de comprimento que retrata a história hindu da agitação no Oceano de Leite do Mahabharata. Nessa escultura, 88 deuses e 91 demônios, todos em tamanho natural,
puxam uma corda ligada a um pivô central com Vishnu sentado no centro. Arqueólogos observaram que a escultura e sua localização dentro do complexo não eram acidentais. Na verdade, a escultura foi cuidadosamente posicionada para funcionar como um calendário gigante, rastreando os dias entre os solstícios de inverno e verão. O pivô central na escultura, onde Vishnu está sentado, simboliza o equinócio da primavera, enquanto os 91 demônios de um lado representam os 91 dias do equinócio ao solstício de inverno, e os 88 deuses do outro lado representam os 88 dias do equinócio ao solstício de verão. À medida que o Sol se move, a escultura efetivamente conta os dias do ano. Da mesma forma, os construtores de Angkor Wat incorporaram referências aos movimentos do Sol e da Lua diretamente nas medidas do complexo. Por exemplo, a elevação mais alta da torre central tinha dimensões norte-sul, leste-oeste, que, quando somadas, obtinham exatamente o número 365,37, que é quase a duração exata de um ano solar. Além disso, a torre central de Angkor Wat também possui 9 câmaras internas, cada uma com dimensões totais de 27 côvados na direção norte-sul e 28 na direção leste-oeste. Isso é significativo porque a órbita da Lua leva 27 dias, durante os quais ela passa por 27 regiões sucessivas do céu, conhecidas na mitologia hindu como mansões lunares. Dependendo do contexto, essas regiões podem ser consideradas 27 ou 28. Portanto, enquanto o topo da torre central reflete a órbita do Sol, as câmaras abaixo representam a órbita da Lua. Em resumo, Angkor Wat foi construído para ser uma expressão da ordem celestial maior, incorporando detalhes cosmopológicos e astronômicos em seu design. Embora muitos sítios antigos possuam características semelhantes, é raro encontrar tantas delas concentradas em um único local e com tantos detalhes cuidadosamente elaborados. Agora vamos considerar o último detalhe sobre o alinhamento de Angkor Wat que merece ser mencionado. Foi demonstrado que todos os edifícios do complexo de Angkor estão perfeitamente alinhados com os 4 pontos cardeais da bússola, com um nível de precisão equiparado ao de um GPS moderno. Isso levanta uma questão intrigante. Como seria possível que Angkor Wat tenha sido construído pelo Império Khmer cerca de 800 anos atrás, quando as bússolas da época não poderiam alcançar tal nível de precisão? Ao considerar tudo o que discutimos sobre Angkor Wat até agora, incluindo a impressionante construção com milhões de pedras, o avançado sistema de água que abrangia a maior área urbana pré-industrial do mundo e a precisão astronômica e cosmológica detalhada em seu design e layout, fica claro que Angkor Wat é um dos locais mais surpreendentes da Terra. No entanto, a verdadeira surpresa não está apenas em dar um passo para trás e admirar o conjunto, mas sim em se aproximar e examinar detalhadamente suas esculturas. Desde que se tornou conhecido no século XIX, uma das coisas que sempre surpreenderam as pessoas sobre Angkor Wat são suas esculturas. Elas estão presentes em todas as partes, adornando paredes, pilares, portas, tetos e até mesmo as áreas externas dos edifícios. Apesar de Angkor Wat ser o maior templo do mundo, cada centímetro dele é coberto com esculturas, até mesmo em locais que a maioria das pessoas jamais observaria. Algumas dessas esculturas são grandiosas, como a famosa representação da agitação do Oceano de Leite, enquanto outras são tão pequenas que passam desapercebidas, a menos que se preste atenção aos detalhes intrincados. Em todo o complexo, há mais esculturas do que uma única pessoa poderia esperar examinar em toda a sua vida.
À medida que diferentes indivíduos começaram a olhar de perto essas esculturas, começaram a notar algumas que são extraordinariamente bizarras. A descoberta de esculturas em locais inesperados, até mesmo fora do templo principal, feita por pesquisadores independentes, é fascinante. Essas esculturas, que incluem uma representação detalhada do Deus Sol, Súria e suas órbitas dos 9 planetas do nosso sistema solar, incluindo Plutão, são realmente surpreendentes. No entanto, há um enigma intrigante. Plutão só foi oficialmente descoberto em 1930 e não poderia ser visto a olho nu, exigindo um telescópio potente para ser observado. Além disso, Netuno, o 8º planeta do nosso sistema solar, só foi descoberto na década de 1840. E Urano, o 7º planeta, foi observado pela primeira vez em 1781, muitos séculos antes após a construção de Angkor Wat. A questão de como os construtores de Angkor Wat tinham conhecimento da existência desses planetas é intrigante. Uma possível pista pode ser encontrada em outra escultura que trata uma cena com o deus Hidra e um elefante de 3 cabeças chamado Airavata. No fundo dessa escultura há um homem que parece estar observando a cena através de um telescópio. Essa imagem sugere a possibilidade de que, de alguma forma, os construtores de Angkor Wat tinham conhecimento de objetos celestes que não eram visíveis a olho nu e talvez tenham desenvolvido algum tipo de dispositivo óptico primitivo para observar o céu. Observe que, de acordo com os livros de história, o telescópio não foi inventado até 1608, quase 500 anos depois que Angkor Wat foi construído. Então, como isso poderia ser possível? Em outro local, uma escultura retrata uma figura cavalgando um elefante de 4 presas. Enquanto alguns interpretam isso como uma representação de uma cena mitológica, outros destacam que os elefantes de 4 presas realmente existiram há 2 milhões de anos. E, de fato, fósseis desses elefantes de 4 presas foram encontrados no sudeste da Ásia, próximo ao Camboja. Os construtores de Angkor Wat poderiam ter tido conhecimento desses animais muito antes dos fósseis serem oficialmente descobertos. E se sim, como isso seria possível? Uma descoberta ainda mais surpreendente foi feita no templo de Angkor Thom, um templo menor localizado a menos de 3 quilômetros de Angkor Wat e que fazia parte da grande área urbana de Angkor. Lá, uma escultura parece representar um estegossauro, um dinossauro pré-histórico. Enquanto acrescentar 4 presas a um elefante, um animal bem conhecido na região, é uma coisa, retratar um dinossauro é algo completamente diferente. Como os construtores de Angkor Wat poderiam ter conhecimento de uma criatura tão antiga? Com o aumento das descobertas de esculturas inexplicáveis como essa, muitos começaram a questionar a veracidade sobre a idade de Angkor Wat. Será que Angkor Wat realmente tem 900 anos e foi construído pelo Império Khmer? E se for o caso, de onde eles adquiriram todo esse conhecimento avançado, seja em construção, hidráulica, astronomia, ou mesmo sobre animais há muito extintos? É possível que o Império Khmer não tenha sido o construtor de Angkor Wat? E se não foram os Khmers, então quem poderia ter sido os verdadeiros construtores do local? Poderia uma civilização muito anterior realmente ter sido a responsável pela construção do templo? E se foram eles, para onde foram e o que mais sabiam? Em 1934, uma equipe de arqueólogos lideradas por Giacomo Miley estava conduzindo pesquisas na câmara principal da torre central de Angkor Wat, quando se depararam com um poço situado na fundação, sobre uma grande estátua de Buda. No entanto, a estátua não fazia parte da construção original. Ela foi acrescentada por gerações de Khmers
depois que o Império se converteu ao budismo. Estranhamente, parecia que a estátua foi construída para encobrir intencionalmente o poço. Mas por quê? Khomeini e sua equipe começaram a remover lentamente os séculos de detritos que preenchiam o poço e descobriram que ele afundava muito mais fundo no solo do que imaginavam. Ficaram surpresos quando, finalmente, a uma profundidade de pouco mais de 20 metros, encontraram uma caixa de pedra quebrada bloqueando o caminho. Um estranho recorte circular no topo. Dentro desse recorte, descobriram 65 gramas de folha de ouro. A equipe se perguntou o que isso poderia representar, mas, por mais intrigante que fosse, Khomeini e seus colegas não avançaram com essa questão. Em vez disso, eles concluíram seu trabalho e retornaram à Europa sem documentar mais detalhes, e a própria caixa foi misteriosamente perdida ao longo do tempo. À medida que as questões sobre os segredos de Angkor Wat começaram a surgir na época moderna, alguns pesquisadores começaram a revisitar o trabalho de Khomeini, fazendo perguntas e tentando reunir as peças desse quebra-cabeça. No topo da torre central de Angkor Wat, há um buraco pelo qual a luz do sol penetra. Alguns sugeriram que o processo de o sol brilhar através desse buraco, descendo pelo poço e entrando na caixa, poderia ter sido parte de algum tipo de dispositivo de energia solar, onde os raios solares interagiam com a caixa misteriosa para criar e armazenar energia. Embora inicialmente essa teoria possa parecer absurda, seus defensores apontam para um antigo relato sobre Angkor Wat, escrito muito antes da visita de Henry Moreau, e que parecia fornecer evidências de como tal sistema de energia solar poderia ter funcionado. Em 1296 d.C., um diplomata chinês chamado de Zhou Daoguang viajou para Angkor Wat durante o auge do poder do Império Khmer, onde permaneceu como hóspede do rei por quase um ano. Embora não tenha sido a primeira pessoa da China a visitar o local, ele foi o primeiro a fornecer um relato detalhado da cidade e de seu povo. De fato, sua obra, Os Costumes no Camboja, é o único relato escrito conhecido daquela época em qualquer lugar do mundo. Dentro desse relato, algo incrível é mencionado. No centro da capital, há uma torre de ouro, flanqueada por cerca de 20 torres de pedra, e cerca de 100 câmeras também de pedra. De acordo com Zhou, a torre central de botões de lótus de Angkor Wat era feita ou coberta de ouro. Isso chamou a atenção daqueles que especulavam sobre um dispositivo de energia solar na antiga Angkor. Se houvesse algum tipo de dispositivo de energia enterrado na torre central, deveria haver uma maneira de acessar essa energia. O ouro é um dos metais mais eletricamente condutores da Terra. Se, como sugere Zhou, a torre central era originalmente coberta de ouro, isso poderia ter a ver com a projeção de energia? As teorias sobre o antigo Angkor com energia elétrica só foram amplamente consideradas em 2015, mais uma vez graças a pesquisas com LiDAR. Naquele ano, foi revelado que sob o complexo de Angkor Wat havia estruturas extensas, formando uma espiral gigante, com cerca de 1.500 metros de comprimento. À medida que as descobertas foram compiladas, todos ficaram perplexos. A espiral gigante era diferente de tudo que eles já haviam visto antes e eles não tinham a menor ideia do que aquilo poderia ser. Em seu relatório, eles escreveram: a estrutura enorme, única e problemática das espirais retilíneas nunca foi reconhecida ou mesmo prevista ou suposta e ainda desafia a explicação. Olhe atentamente para essas espirais. Elas não parecem estranhamente elétricas? Alguns já estão afirmando que essas espirais devem ter feito parte de algum antigo sistema, atuando como uma espécie de rede elétrica para armazenar e distribuir energia. À medida que mais informações venham a ser reveladas sobre as espirais nos próximos anos, poderiam elas fornecer evidências de um antigo Angkor com eletricidade?
Essas são perguntas que levaram muitos a acreditar que o mistério de Angkor Wat pode ir muito além do que a ciência convencional está atualmente disposta a aceitar, indo além das expectativas de todos. Você ainda acredita que Angkor Wat foi verdadeiramente construído pelo Império Khmer há 900 anos? Ou é possível que eles apenas o tenham descoberto e usado, e que, na verdade, ele foi construído muito antes deles, por alguma civilização mais antiga e avançada? Observe que quando Zhu Daguan visitou Angkor Wat em 1296, os habitantes locais disseram a ele que o complexo do templo havia sido construído por um arquiteto divino em uma única noite. Sua visita ocorreu menos de 150 anos depois que Angkor Wat teria sido construído, pelo mesmo império que Zhou estava visitando. Se os Khmer os tivessem construído, não lembrariam disso? Eles não gostariam de se vangloriar de suas realizações para um dignatário estrangeiro? Dizer que foi construído por um construtor divino soa mais como uma explicação de um povo que descobriu uma estrutura fantástica e precisava de uma história para explicar como ela chegou lá. Por que afirmar que alguém a construiu, a menos que outra civilização tenha sido responsável por isso? Mais importante, se outra civilização que não os Khmers a construiu, quem eram eles? Eles realmente conheciam os segredos não apenas da astronomia e da hidráulica, mas talvez da geração de energia? Independente da resposta a essas perguntas, o que fica claro é o seguinte: mesmo dentro da explicação oficial, Angkor Wat é um dos locais mais incríveis da Terra. Os remanescentes de um poderoso império e o coração de uma área urbana avançada, construída por um povo com habilidades de construção surpreendentes e conhecimento astronômico preciso. Mas talvez vá além disso. Talvez Angkor Wat não fosse apenas o lar do Império Khmer, mas de uma civilização antiga, avançada e há muito tempo esquecida. Até hoje, as pesquisas em Angkor Wat ainda estão em andamento. Mais uma vez, obrigada por assistir. Certifique-se de se inscrever em nosso canal se quiser ver mais vídeos como esse. Você também pode clicar no botão de notificações para ser atualizado quando postarmos um vídeo novo sobre outros lugares incríveis como esse.